Meu nome é Ana Maria Clark Pérez, eu sou professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários da UFMG e durante 12 anos, desde 2008, eu desenvolvi sucessivas pesquisas sobre a obra de Chico Buarque, sempre com o apoio do CNPq. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer este convite que me foi feito pela Academia Mineira de Letras. É sempre um prazer abordar uma obra tão vasta e tão rica como é do Chico. Eu inicio apresentando brevemente dados biográficos, alguns dados biográficos de Chico Buarque, ou melhor, de Francisco Buarque de Holanda. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1944, é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, autor, entre diversas outras obras, do célebre Raízes do Brasil. Quando Chico tinha 2 anos, a família se transfere para São Paulo, onde ele vai residir por aproximadamente 20 anos, quando retorna ao Rio de Janeiro, onde ele mora até hoje. No Brasil, Chico é mais conhecido como compositor e intérprete consagrado da MPB. Ele é autor de aproximadamente 500 canções e já gravou dezenas de discos, mas ele é também romancista, autor de 6 romances, sendo que os 5 primeiros já foram traduzidos para diversos idiomas. Ele é dramaturgo, autor de 4 peças de teatro, autor de uma novela, de uma história infantil, de um conto e de diversas crônicas sobre futebol. Ainda que de forma sucinta e, obviamente, fazendo recortes, eu gostaria de abordar cronologicamente o trabalho tanto do Chico compositor quanto do Chico escritor, para em seguida destacar um ponto que, a meu ver, articularia diversas produções suas, e esse ponto seria a conjugação do nacional e do estrangeiro em sua obra. Com relação ao seu percurso musical, o próprio Chico afirma que o Marco Zero Tem Mais Samba, de 64. E como indica Adélia Bezerra de Menezes em Desenho Mágico, Poesia e Política em Chico Buarque, eu a cito porque se trata do primeiro trabalho de fôlego sobre a obra do Chico. Segundo a Adélia, as suas primeiras canções, como Pedro Pedreiro, Sonhos de Carnaval, já são marcadas por um grande comprometimento social, e que as composições que viriam a seguir se caracterizariam por um lirismo nostálgico. O grande sucesso de Chico, nesse início, sem dúvida, é a Banda, de 66. É quando ele ganha notoriedade. E, segundo Milor Fernandes, é algo curioso, nesse momento, Chico seria a única unanimidade nacional. Em 67, no final de 67, ele escreve sua primeira peça teatral, Roda Viva, que é encenada no início de 68. E é bom marcar também que em 66 foi publicado o seu único conto, Ulisses. Esse conto foi publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo. No final da década, em 69, Chico parte para a Europa, onde ele teria apresentações musicais na França e na Itália. E ele planejava permanecer lá por 15 dias e acabou permanecendo 15 meses no exílio voluntário. Quando ele retorna, em 1970, ele constata de perto a gravidade da situação política brasileira com o endurecimento da ditadura militar. E logo compõe Apesar de Você. Com relação a essa música, um fato curioso aconteceu. E eu vou ler aqui um trecho a respeito do escritor e jornalista Humberto Werneck, que tem um interessante trabalho
sobre Chico Buarque, uma reportagem biográfica que atualmente consta do livro Tantas Palavras, e eu vou citar Humberto. Na época, vigorava a censura prévia e o compositor submeteu-lhe a música certo de que não passaria. Passou e foi gravada num compacto. Um mês depois do lançamento, já caminhando para 100.000 cópias, o samba foi proibido e o disco recolhido nas lojas. O súbito veto, há quem afirme, veio depois de uma notinha de jornal dizendo que, apesar de você, era uma homenagem ao presidente Médici. Quem é esse você? Quiseram saber de Chico no interrogatório. E uma mulher muito mandona, muito autoritária respondeu, fechei aspas. Claro que essa resposta não colou. E o samba foi proibido e ele só pôde ser regravado num disco de Chico de 1978. Bom, os anos 70 são muito ricos, talvez seja a época mais rica quantitativamente falando da obra do Chico. Ele compõe diversas canções ditas de protesto e muitas têm letras parcialmente ou integralmente proibidas, e dessas inúmeras canções eu destaco uma que eu acho muito interessante, 72, Bom Conselho, em que Chico vai renovando os clichês, os velhos ditados que normalmente pregam muita passividade, muito conformismo, por exemplo, quem espera sempre alcança, aí na canção os versos são quem espera nunca alcança, ou o final que eu acho especialmente interessante, a partir do ditado quem semeia vento colhe tempestade, os versos de Chico são eu semeio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade. Bom, é também uma década em que Chico escreve mais 3 peças de teatro. Em 73, em parceria com Rui Guerra, Calabar, que foi imediatamente proibida e só pôde ser encenada em 79. Depois, Gota d'Água, em parceria com Paulo Pontes, e finalmente Ópera do Malandro. E muitas das canções que hoje conhecemos e não temos ideia, muitas vezes, de que elas foram escritas para peças e que ganharam vida própria e muita gente não se lembra especificamente da sua inserção na peça. Nessa década também, Chico escreve a novela Fazenda Modelo. No final dos anos 70, Chico publica a história infantil Chapeuzinho Amarelo, que é uma paródia de Chapeuzinho Vermelho com implícitas conotações políticas. E nos anos 80, ele prossegue se ocupando dos problemas brasileiros, ele nunca deixou de se ocupar dos nossos problemas. E, por exemplo, com relação à questão da fome, eu me lembro de 2 canções dele, Brejo da Cruz, em que se diz que crianças comiam luz, e Meu Guri, que já nasceu com cara de fome. Nos anos 90 surge o escritor, o romancista. Ele publica Estolfo em 91, Benjamin em 95, e muitos pensaram que esse desejo de ser escritor surge na vida de Chico neste momento, mas há uma declaração dele interessante em que ele fala que escrever foi a ambição da sua juventude, que o pai apreciava quando ele escrevia, não pressionava, mas apreciava, mas que ele foi sequestrado pela canção popular. Nos anos 2000, Chico escreve seu terceiro romance em 2003, Leite Derramado, depois, Budapeste, em 2003, depois Leite Derramado, em
2009, O Irmão Alemão em 2014 e Essa Gente em 2019. Esses romances, como eu disse no início, os 5 primeiros romances foram traduzidos para diversos idiomas, sendo que Budapeste foi, sem dúvida, o mais traduzido. Ele já foi vertido para aproximadamente 20 idiomas, inclusive ele foi traduzido para o húngaro, e eles têm sido bem recebidos. Já li críticas muito favoráveis aos romances em jornais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, mas eu posso falar mais perto da França, porque minha última pesquisa sobre a obra do Chico foi a recepção da obra dele, em geral, na França, e com relação ao Irmão Alemão, também na Alemanha. E sobretudo, a partir de Budapeste, surgiram críticas. Antes ele já tinha, os romances iniciais, Stowe e Benjamin, já tinham sido bem avaliados pela crítica, mas o sucesso de crítica maior surge a partir de Budapeste. Acontecem resenhas nos principais jornais franceses, Le Monde, Le Figaro, Libération. Ele participa de programas televisivos. Inclusive, eu me lembro que Le Nouvel Observateur afirma que Chico é um dos mais importantes escritores latino-americanos contemporâneos. Agora, quanto à aceitação do Irmão Alemão pela crítica, me chamou muita atenção o fato dele ter sido muito elogiado em resenhas alemãs. E eu gostaria de ler aqui agora um trecho de uma resenha que foi escrita por um importante crítico literário alemão e apareceu no Die Zeit, um dos mais importantes jornais alemães. E eu começo a ler um trechinho dessa resenha de Jens Jessen. Bom, não sei se a pronúncia é exatamente essa. Abro aspas. De um modo geral, os recursos que o autor manuseia com aparente leveza são de uma elegância e inteligência cativantes, isto é, são uma coisa só. A filigrana precisa dessa prosa suscita admiração. Desde a primeira página, Chico Buarque imprime ao rosto do leitor esse sorriso de expectativa, esse fascínio imbuído de um ligeiro horror, a capacidade diante de uma inteligência superior que conhecemos da leitura dos clássicos. Pelo menos é o contrário da expectativa de uma decepção que marca a luta com que se lê, de um modo geral, a literatura contemporânea alemã. Ele que está dizendo. Sempre com a preocupação se o experimento é demasiadamente audaz ou se os recursos são demasiadamente domésticos. Não se preocupe no caso de Buarque, ele consegue ser, ao mesmo tempo, absolutamente moderno e absolutamente sutil. A disposição curiosa do romance de se fundar pela metade na realidade e pela outra metade não, ou seja, de não dissolver tudo em ficção, não lhe causa a mínima dificuldade. Em parte, a casa flutua, em parte, ela está apoiada em estacas, uma arquitetura narrativa da qual a teoria da literatura acadêmica nem daria conta. Mas Buarque nos mostra como isso é possível na prática. Ele é um artista, é um gênio. Com relação ainda ao reconhecimento que a obra de Chico vem tendo fora do Brasil, eu gostaria de lembrar dos 2 prêmios internacionais importantes que ele recebeu, além de ter recebido diversos prêmios nacionais com seus romances. O primeiro desses prêmios é o prêmio Roger Caillois, que foi concedido a ele pelos franceses. Esse prêmio, ele anualmente escolhe um autor latino-americano e um autor francês.
E Chico foi o segundo brasileiro a receber esse prêmio pelo conjunto da obra. O primeiro foi Haroldo de Campos. E o outro prêmio, que esse prêmio não foi muito divulgado no Brasil, isso até me chamou a atenção. E o outro prêmio foi bastante divulgado, foi o prêmio Camões, né, que Chico recebeu em junho de 2019, também pelo conjunto da obra, né, o prêmio Camões, que leva em conta autores brasileiros, autores portugueses e autores africanos de língua oficial, tendo como língua oficial o português. Bom, no início eu disse que eu procuraria articular de alguma forma o trabalho do compositor e o trabalho do escritor, né? Apesar de, quando a gente fala de canções, de letras de canções, ou de romances, crônicas, etc., contos, são gêneros diferentes, com realizações distintas, mas eu gostaria de destacar um ponto comum que poderia articular suas diversas produções, e que esse ponto seria a conjugação na obra do Chico, em diversas suas produções, do nacional e do estrangeiro. Bom, Chico é um artista brasileiro. A gente lembra da sua célebre canção Para Todos, Vou na Estrada há muito tempo, sou um artista brasileiro. Ele é um autor brasileiro, sempre um intelectual, sempre preocupado com as questões nacionais, sempre se ocupou e se posicionou eticamente diante das questões nacionais, mas ele realiza com muita constância, diria até, um diálogo com a literatura estrangeira. E eu vou dar alguns exemplos, tanto nas canções quanto nos romances, na sua obra. Eu destaquei algumas produções suas e começo pelo conto de juventude, o conto Ulisses. E vou fazer um pequeno resumo desse conto para a gente entender melhor o diálogo que ele vai efetuar no caso, com Homero. Ulisses é um vendedor de peças de automóveis e, para sensibilizar sua Penélope, promete-lhe não beber na rua, consertar o cano da pia, comprar uma televisão nova, entre outras trivialidades que caracterizam sua vida de homem comum. Mas é visível o diálogo, né, que o Chico estabelece com a obra atribuída a Homero, uma vez que trechos da Odisseia são reproduzidos no conto em questão, ainda que de uma forma parodística, como episódio em que o Ciclope é embebedado com cachaça pelo Ulisses brasileiro, né? E eu também gostaria de citar a novela Fazenda Modelo, que foi publicada em 1974, é uma alegoria do Brasil sob ditadura militar. E ela foi imediatamente associada à obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E eu lembraria também a peça Gota d'Água, em que a Medeia de Eurípides é transposta para a Vila do Meio-Dia, conjunto habitacional de um subúrbio do Rio de Janeiro. Outra peça de Chico, a Ópera do Malandro, que retoma a figura do malandro, que já está presente nas canções de Chico desde a década de 60, ela é inspirada na Ópera dos Três Vinténs, de Brecht, e na Ópera do Mendigo, de John Gay. Com relação às canções, encontramos vários exemplos. E eu começo com um diálogo que Chico efetuaria com o poeta Baudelaire, francês Baudelaire. As Vitrines, aquela canção, né, que fala de uma passante, no final das contas, e a gente se lembra sempre eu pelo menos me lembro sempre dos versos finais dela: passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Essa passante, ela
efetua um diálogo com a canção As Vitrines, né? A passante das vitrines, né? Efetua um diálogo com a passante de Baudelaire, no seu soneto Alma Passante, que está na coletânea dele Flores do Mal. E é interessante a gente perceber como Chico, e eu fiz um estudo cuidadoso sobre isso, que está no meu livro Chico Buarque, Recortes e Passagens, como Chico retoma até expressões de Baudelaire para transformá-las, para recriá-las, e como ele cria uma passante carioca diferente da passante parisiense. Ainda com relação a Baudelaire, me chamou muita atenção a canção Ode aos Ratos, que dialoga com um poema de Baudelaire ao leitor que abre As Flores do Mal. Também poderíamos estender mais sobre isso, que eu já desenvolvi uma análise dessa canção também. Na canção, o seu final diz o seguinte: ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão. E o final do poema ao leitor, de Flores do Mal, de Baudelaire, é hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Bom, um outro diálogo que Chico efetua é com Dante. A canção Beatriz, ela dialogaria com tanto a Divina Comédia quanto Vida Nova de Dante. E nesse estudo que eu fiz sobre a canção, eu primeiro procurei rastrear todas as aparições da Beatriz na Divina Comédia de Dante para cotejar com a Beatriz brasileira. E são recriações que Chico faz muito interessantes. Bom, uma canção mais recente de seu último álbum, Caravanas, A Tua Cantiga, em algum momento, ela dialoga com o soneto de Shakespeare. Bom, ainda do mesmo álbum, Caravanas, a canção As Caravanas, em que Chico continua mostrando o seu comprometimento social, que ele sempre, nunca deixou de se ocupar com essas questões políticas sociais brasileiras de várias formas. E essa canção, As Caravanas, ela dialoga também de alguma forma com o livro de Camus, Albert Camus, o escritor Albert Camus, O Estrangeiro, em que o personagem Meursault, ele diz que matou Mara por causa do sol, e o sol também, cegando, atuando de alguma maneira, está presente na canção As Caravanas. Bom, a canção dele, Genil Zeppelin, ela dialoga também de alguma maneira com o conto Bola de Sebo, de Maupassant. Bom, nos romances também a gente pode perceber esse diálogo com a cultura estrangeira. Os dois primeiros, Estorvo e Benjamin, neles o Rio de Janeiro está muito presente. No terceiro Budapeste, é a capital da Hungria, e o idioma húngaro, que estão muito presentes, que são determinantes, sem deixar de haver, por exemplo, um diálogo entre Budapeste e Rio de Janeiro, no enredo do livro. Bom, em Leite Derramado, seria a cultura francesa que está presente no enredo, na medida em que a narrativa vai mostrar, através da narração do protagonista Eulálio da Assunção, como a cultura francesa influenciou muito a nossa cultura durante muito tempo. Bom, com o irmão alemão, é a Alemanha que entra, obviamente, E no último romance, o Rio de Janeiro está aí em primeiro plano. Chico, é um artista brasileiro, e sem sombra de dúvida, um escritor brasileiro,
e que dialoga com a cultura francesa, com a cultura não apenas francesa, com a cultura estrangeira em geral. Talvez tenha dito francesa porque o diálogo dele com a literatura francesa é muito marcante na obra dele. Bom, ele efetua esse diálogo, mas ele não deixa de ser, obviamente, um artista brasileiro. E a gente lembra também daquele belo documentário de Miquel Faria Júnior, que se chama exatamente Chico, Artista Brasileiro. E quanto a isso, quanto a importância, né, de Chico, o comprometimento de Chico com o Brasil, eu vou citar um pequeno trecho de um livro do jornalista Fernando de Barros e Silva, que diz o seguinte: de nenhum outro compositor ou escritor contemporâneo talvez se possa dizer que a história do Brasil de 64 até hoje passa por dentro de sua obra. Bom, e finalizando, né, para essa abordagem, né, essa breve apresentação desse artista multifacetado, desse artista brasileiro, eu gostaria de ler um pequeno texto de seu parceiro Rui Guerra, um texto de 1998, em que ele se refere especificamente ao trabalho do compositor, mas que eu acho que vale para o Chico, compositor, escritor, né? Que o texto é o seguinte, e eu vou citar, abro aspas, vou citar Rui Guerra. Parceiro de euforias e desventuras, amigo de todos os segundos, generosidade sistemática, silêncios eloquentes, palavras cirúrgicas, humor afiado, serenas firmezas, traquinas, as notas na polpa dos dedos, o verbo vadeando na ponta da língua, tudo à flor do coração, em carne viva. Cavalo de sambistas, e Rui Guerra está se referindo aqui certamente ao cavalo no candomblé. Cavalo de sambistas, alquimistas, menestréis, mundanas, olhos roucos, suspiros nômades, a alma deriva, Chico Buarque não existe. É uma ficção, saibam. Inventado porque é necessário, vital, sem o qual o Brasil seria mais pobre, estaria mais vazio, sem semana, sem tijolo, sem desenho, sem construção. Muito obrigada.